Olá, turma! Muito boa noite! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do canal Educação, que é o maior canal de ensino à distância do mundo. E no nosso episódio de hoje, vamos tratar sobre a biosfera. Olha só, vamos falar sobre biosfera. Turma. Vou pegar aqui minha canetinha. Ok, olha só. E, tratando da biosfera, nós vamos o quê? Caracterizar a biosfera, destacando a integração entre seus componentes e o espaço geográfico. Beleza? Vamos falar da biosfera. Biosfera, turma, é a camada de vida do planeta. E, dentro da biosfera, nós temos a conexão das outras camadas. E, inicialmente, eu vou falar sobre a camada de água, que também forma e contribui para a biosfera. Acompanhe a leitura. Refere-se à troca contínua de água na hidrosfera, entre a atmosfera, a água do solo, águas superficiais, subterrâneas e das plantas. Aqui eu tenho, gente, na realidade, as etapas do ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico, professor? O que é que eu vou fazer? Eu vou ilustrar o ciclo hidrológico e retorno para esse slide para explicar para vocês. Vamos lá? Atenção, vou mostrar para vocês, para a biosfera, nós temos que entender sobre o ciclo hidrológico. Bom, quando se trata sobre o ciclo hidrológico, é a dinâmica da água no planeta. Observem que eu tenho aqui a superfície do planeta, eu tenho os raios do Sol. Os raios do Sol vão aquecer a superfície, deixando o ar quente. Olha só, o Sol aquece, deixando o ar quente na superfície. O ar quente, ele é leve. Como ele é leve, esse ar quente, ele sobe. Olha o ar quente subindo, turma. Aqui você tem o ar quente subindo. Quando o ar quente sobe, ele leva água. Olha só, o ar quente levando água. Ele é leve, com isso o ar quente vai levar água. A essa etapa, nós chamamos de evaporação. Então, o que seria a evaporação? É uma etapa do ciclo hidrológico que consiste na ascensão do ar quente levando água. A água está evaporando, ela está subindo porque o ar quente leve está levando essa água. Ao chegar na camada mais alta, essa água ela vai se acumular na forma de nuvens. Observem, quando a água acumula na forma de nuvens, nós chamamos isso de condensação. Condensação. Condensação, turma, é a formação de nuvens. Como essas nuvens vão recebendo mais água, elas vão ficar carregadas. Observa agora eu ilustrando aqui as nuvens carregadas de água. E, Marcelo, eu estou vendo agora nuvens carregadas de água. Isso vai promover uma saturação. O que é isso? Nuvens carregadas de água. Aí eu tenho um momento da saturação. As nuvens ficaram repletas de água. Como essa água está em grande quantidade na atmosfera e a água ocupa lugar no espaço, a água tem um peso, a gravidade faz com que essa água desça. Olha a água descendo aqui. Quando essa água desce, a água está retornando à superfície. Essa água, quando retorna à superfície, é o que nós chamamos de precipitação. Precipitação, mais uma etapa do ciclo hidrológico. A água está retornando à superfície. Ou seja, com isso nós temos, turma,
o ciclo da água no planeta. Ciclo da água no planeta, conhecido como o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é a dinâmica da água na superfície e na atmosfera. A água ela vai circular, gente, porque a água ela encontra-se no estado sólido, nas geleiras, nos icebergs, nos polos, nas montanhas, no estado sólido. No estado líquido, a água encontra-se nos oceanos, mares, rios e subsolos e lagos, no estado líquido. E no estado gasoso, essa água você encontra nas nuvens, nos ventos, na atmosfera, no estado gasoso. Ou seja, a água ela encontra-se nos três estados e ela circula. Ela sobe, ela desce. E essa circulação da água é o ciclo hidrológico. Lembrando aqui quais são as etapas, eu vou até numerar. A ascensão do ar quente levando água, evaporação. Formação de nuvens, ao 2 aqui, condensação. Nuvens ficaram carregadas, é o 3 aqui, ó, saturação. Essa água ela vai retornar à superfície, olha a água caindo das nuvens. Aí é o 4 aqui, turma, seria a precipitação. Professor, e essa água vai parar? Não vai, turma, ela vai continuar circulando. Beleza? Esse desenho é muito importante para vocês entenderem o ciclo hidrológico. Então eu vou dar aí 3 minutos, por favor.
Ok, estamos de volta pelas ondas. Ciclo hidrológico, dinâmica da água. Agora o que eu vou fazer? Vou voltar aqui, ó. Atenção, olha só. As etapas que eu expliquei para vocês estão aqui, ó. Evaporação, acompanha, dos oceanos e outros corpos d'água no ar e transpiração das plantas terrestres e animais para o ar. Ou seja, as plantas, professor, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver as plantas com o ciclo hidrológico? Tudo, meus amigos. Porque a água, ela também sai da forma de transpirar. Você não transpira? A gente não transpira quando estamos perdendo água? E essa transpiração vai para a atmosfera. Pois as árvores, as plantas, transpiram também na sua fotossíntese e respiração. E quando elas transpiram, nós chamamos isso de evapotranspiração. Professor, quer dizer que a água dos seres vivos, no caso dos vegetais, das florestas, quando são transpirados, essa água toda vai para a atmosfera. Então, os seres vivos também participam do ciclo hidrológico. Olha aí, condensação, o segundo tópico aí. Condensação seria o que? A formação de nuvens nas áreas mais elevadas da troposfera. Nuvens é água condensada. De que é formado a nuvem? As nuvens, elas são formadas de água, lógico, gases, poeira em suspensão e algumas gelo. Repito, água, gases, poeira e gelo. Água condensada na forma de nuvens. Saturação. A saturação é a etapa em que as nuvens estão com a máxima umidade relativa do ar, ou seja, as nuvens elas estão carregadas, repletas de água. E a precipitação é pela condensação do vapor de água caindo para a terra ou no mar. Água precipitada é aquela água que sai da atmosfera e vem para a superfície, ou seja, é a água que cai principalmente das nuvens. Professor, quer dizer que quando está chovendo, eu tenho uma precipitação? Exatamente, água caindo, chuva é apenas mais um tipo de precipitação. Beleza, então, turma, com isso nós vimos o ciclo hidrológico. Beleza? Olha aí o que eu acabei de falar, está aqui ilustrado para vocês. Vamos achar o que eu expliquei? Vou circular, acompanha aí os círculos. Olha aqui a evaporação, turma. Evaporação. A água subindo. Olha a formação de nuvens, turma. Condensação. Formação de nuvens. Professor, não está aqui saturação, mas está aqui, ó. Deixa eu pintar aqui nessa parte da nuvem, das nuvens, ó. Aqui seria a saturação. Deixa eu anotar aqui. Aí seria a saturação. E olha aí a precipitação, água saindo das nuvens, voltando para a superfície. Aí é a precipitação. Professor, olha aqui também, turma, a transpiração dos vegetais. Como eu falei para vocês, os vegetais, na sua fotossíntese e respiração, eles liberam água. E a água que sai dos vegetais, das plantas, essa água que sai deles, ela vai até a atmosfera, formando nuvens também. É aí a chamada transpiração ou evapotranspiração. Marcelo, e essa água quando cai? Ou ela escoa, ó, a setinha mostrando ela escoando, ou ela infiltra. A água também, quando cai ela infiltra, gente, para alimentar o subsolo. Ou ela cai nos oceanos, cai nos lagos, cai nos rios. Então essa água ela vai cair. A água que chega das nuvens, ela tem 4 destinos. Ou ela evapora de novo, ou ela congela se cai numa montanha, ou ela infiltra, formando água no subsolo, ou ela escoa, ela vai escoar, ou infiltra, ou evapora, ou congela, ou escoa na superfície. Então aí você tem o ciclo da água, que é tão importante, turma, para a vida no planeta.
Porque, olha só, a biosfera, turma, ela só é possível. Deixa eu ilustrar para vocês aqui. Eu queria mostrar as camadas da Terra. Atenção que isso aqui é muito importante para entender a biosfera. Eu queria mostrar para vocês as camadas da Terra. Olha só, o que eu vou fazer aqui é um desenho bem interessante para vocês entenderem. Vamos lá? Aqui é a hidrosfera. Hidrosfera. A hidrosfera, gente, é a camada de água. Seria a camada líquida da Terra. Eu tenho aqui a litosfera. A litosfera seria a camada sólida da Terra. E aqui eu tenho a atmosfera. A atmosfera, turma, seria a camada gasosa da Terra. Camada gasosa da Terra. E aqui no centro, que é a principal da aula de hoje, eu tenho a biosfera. Biosfera é a camada de vida do planeta. Camada de vida do planeta. Marcelo, é interessante que a biosfera ela ficou bem no meio. Exatamente. Porque a biosfera, que é a camada de vida, só existe devido à interação, à união das outras três. Da hidrosfera, que se junta com a litosfera, que se junta com a atmosfera, e da união dessas três camadas, eu tenho uma formação da biosfera. Ou seja, só existe vida no planeta, repito, só existe vida no planeta porque essas três camadas se unem à camada líquida, hidrosfera, a sólida, litosfera, a gasosa, a atmosfera. Professor, realmente só tem vida se tiver água. Lembrem-se, quando os cientistas estão estudando o universo, o espaço, os outros planetas, a primeira coisa que eles discutem é: tem ou não tem água no planeta que eles estão estudando? Ah, não tem água. Então descarta a existência de vida. Ah, não, tem água. Opa, tem água? Então vamos ver a possibilidade de ter vida. Vocês sabem que falam-se muito da existência de vida em Marte. Bom, comprovadamente existe uma teoria da existência de vida em Marte. Entre outras coisas que podem proporcionar vida em Marte, a principal é que realmente em Marte nós temos água. Temos sim água em Marte, isso é fato. É comprovado pelas imagens e pesquisas e sondas espaciais. E aí eles sabem que tem água em Marte. Boa parte dela está congelada, outra parte está na atmosfera, outra parte líquida na superfície. Opa, se tem água, podemos ter vida. A litosfera, que é a camada sólida, também contribui para a existência da vida. Por quê? Porque a vida, gente, na sua grande essência, ela se multiplica na terra, no solo. Sem o solo, com seus sais minerais, com sua quantidade de minérios, nós não teríamos a vida. A vida, ela hoje é encontrada, além da água, a vida que evoluiu é encontrada na terra. Nós, seres humanos, somos exemplo. Nós vivemos sobre o solo, nos alimentamos do que cultivamos. Os seres vivem sobre o solo. Então, a litosfera
através do solo, contribui para a existência da vida. Beleza? Dorival, Jamile. E a atmosfera? Ah, gente, sem o ar não tem vida. Volto a falar dos cientistas quando estão estudando outros planetas. Eles também, além de pesquisar se tem água, se tem solo nesse planeta a ser estudado, eles também procuram discutir a questão da atmosfera daquele planeta. Quais são os gases que existem naquele planeta? A quantidade, a temperatura da atmosfera é muito importante. Porque se o planeta for muito gelado, não queira dizer que não vai ter vida, mas é uma vida muito microscópica. Se o planeta for muito quente, da mesma forma. Aí eu terei seres vivos adaptados a altas temperaturas. E altas ou baixas temperaturas, como também dependendo da quantidade dos gases, ou seja, da qualidade da atmosfera, a gente pode pressupor se tem ou não tem vida. Então, gente, não adianta. Aí eu volto agora, saio dos planetas e vou para o nosso planeta. Saio dos outros, né? O planeta Terra, ele é uma maravilha porque ele coleciona água, solo e ar suficiente interagindo para a existência da vida. Se nós não tivéssemos esses três elementos adequados da hidrosfera, da litosfera e da atmosfera, muito provável nós não teríamos vida no planeta. Quer dizer, professor, que a vida ela só foi surgir no planeta quando nós colecionamos essas condições para a existência da vida no planeta. Do contrário, professor, agora vem um questionamento. Diga lá. Mas o homem está alterando a hidrosfera, poluindo água, alterando o ciclo hidrológico. O homem também está modificando os solos, empobrecendo o solo. O homem também está poluindo a atmosfera. Eita, professor, polui o ar, polui a hidrosfera, a água, e altera e polui o solo. E essas intervenções humanas, nessas três camadas, isso pode comprometer, dificultar a biosfera? Com certeza. Então a importância de entender esse fluxograma desenhado aí é que a partir das intervenções nessas três camadas de fora, nós vamos ter uma intervenção na camada de vida que é a biosfera. Muitas espécies, turma, estão entrando em extinção. Muitas espécies estão diminuindo as suas populações, número de indivíduos. E outras espécies estão se multiplicando. E não é bom se eu tenho uma multiplicação de um determinado grupo de espécies e diminuição de outro. Eu estou alterando o que, turma? As populações dos seres vivos. Isso vai gerar uma intervenção muito forte na cadeia alimentar. Isso modifica as espécies. Isso é uma grande alteração que o homem vem promovendo. Então não esquece, essas alterações humanas ocorrem dessa forma, justamente modificando essas três camadas. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas, falando sobre biosfera. E para falar dela, falando das camadas que a constituem. Porque sem essas camadas, turma, nada de vida no planeta. Olha, onde é que nós temos vida? Da onde surgiu a vida? Dos oceanos. Acompanhe a leitura. Oceano é um corpo principal da água, salina. É um componente principal da hidrosfera. Aproximadamente 71% da superfície da Terra, uma área de uns 361 milhões de quilômetros quadrados, é coberta pelo oceano. Um corpo de água contínuo que geralmente é dividido em diversos oceanos, principalmente em mares menores. Observando a imagem que vocês estão vendo do mapa mundi, de azul, naturalmente, os oceanos. E entre eles, os continentes. Eu tenho aqui, por exemplo, o Oceano Pacífico, que aqui está de volta porque a Terra é redonda. O Oceano Pacífico, turma, é o maior de todos os oceanos. Ele separa a América da Ásia e da Oceania. Eu tenho o Atlântico, que aqui eu vou circular, olha só. O Atlântico, o oceano que separa os continentes África da América e Europa também da América, que é o berço das navegações do século XVI, o Oceano Atlântico, que banha o nosso Brasil, turma. Aqui eu tenho o Oceano Índico. O Oceano Índico é o que separa a África da Oceania, da Antártica e da Ásia. Aqui eu também tenho em cima o chamado Oceano Glacial Ártico. O Oceano Glacial Ártico é o que é composto por águas no extremo norte, ou seja, no polo norte do planeta, o Glacial Ártico. Glacial Ártico, turma, é um oceano bastante gelado, composto aí por grandes blocos de gelo, os chamados icebergs, e por placas de gelo também conhecidas como banquisas. Os oceanos, naturalmente, como todos devam saber, é a origem da vida no planeta. Bom, com relação aos oceanos, aqui eu tenho o fundo dos oceanos. Eu tenho a chamada plataforma continental, que é o fundo raso do mar. Eu tenho a talude, que é a parte de grande profundidade. E eu tenho as fossas abissais, que são as grandes profundezas. Professor, essa imagem aí está nos ilustrando o fundo dos oceanos? Exatamente. Aí nós temos o fundo dos oceanos. Observa a parte rasa, à esquerda, é o que nós chamamos de plataforma continental. Depois eu tenho uma talude, que é esse declive bem acentuado. E ali a região do fundo dos oceanos, onde nós temos as grandes profundezas, olha embaixo aí, turma, as fossas oceânicas, as partes mais profundas dos oceanos. Então os oceanos, turma, dividem e separam os continentes. Bom, eu queria falar para vocês sobre algumas propriedades dos oceanos. Propriedades dos oceanos. Não nos esqueçamos, turma, que estamos falando da biosfera, mas para entendê-la, temos que entender os habitats onde ela existe. E os oceanos, lógico, é um grande habitat de seres vivos, desde a micro à macrobiologia, ou seja, desde os pequenos seres vivos que vivem no mar, passando por grandes seres como baleias, que nós temos nos oceanos. Bom, a primeira coisa que eu quero falar sobre os oceanos é sobre o processo de formação dos oceanos. Professor, como se deu o processo de formação dos oceanos? Primeiro, esfriamento da Terra. Formação dos gases. Formação da água. Precipitação dessa água, que essa água vai precipitar na superfície, caindo.
E segundo, sobre movimento das placas tectônicas. Movimento das placas tectônicas. Foi justamente a partir do movimento dessas placas tectônicas que nós vamos ter a formação dos continentes e entre os continentes, os oceanos. Ah, professor, quer dizer que a Terra se esfria porque ela era muito quente, forma-se os gases, forma-se a água, essa água é precipitada, cai na superfície, as placas tectônicas que formam a crosta se movem, formando assim os continentes que vão se separando, e quando os continentes se afastam, entre eles formam-se os oceanos. Então, são esses os processos de formação dos oceanos. Show de bola, turma. Bom, os oceanos, eles têm a sua temperatura. Temperatura. E a temperatura dos oceanos, das águas oceanos, depende da latitude, que é a distância da linha do Equador. Porque na linha do Equador, os raios solares são mais fortes, aquecendo. Lá nos polos, os raios são mais fracos, as águas oceânicas são mais frias. Outro fator que vai influenciar na temperatura dos oceanos é a profundidade. Águas superficiais pegam sol, gente. São mais quentes. As águas profundas, o sol não chega. São mais frias. Um outro fator também é a ação dos ventos. Os ventos, quando sopram, podem esfriar ou aquecer a água dos oceanos, onde eles vão atingir. Um outro fator também, turma, é a questão das rochas. Dependendo da temperatura da rocha, a água oceânica pode ficar mais quente ou mais fria. Tem lugares que as rochas são vulcânicas. Rochas vulcânicas são rochas quentes. Rochas quentes vão aquecer a água do mar. Então, gente, temos águas oceânicas frias e temos águas oceânicas quentes. Quais os fatores que influenciam? A distância que está da linha do Equador, a latitude, devido aos raios solares. Também a profundidade, devido aos raios solares também. Porque raios solares atingem a superfície. E como também a temperatura dos ventos e a temperatura das rochas. São esses os fatores que vão influenciar na temperatura dos oceanos e mares. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas do canal Educação, falando sobre os oceanos. Olha, turma, como eu falei a vocês, a vida só é possível, a biosfera, a camada de vida só é possível graças à existência da água. Porque a água é fonte de vida, gente. A constituição da gente é basicamente de água. Os seres vivos é a água pura, vamos dizer assim. E os oceanos é a nossa principal fonte de água. Professor, mas a água dos oceanos ela é salgada. É verdade. De onde é que veio esse sal, professor? Veio das rochas. Das rochas? Sim. Quando essa água foi se acumulando, aonde hoje encontra-se os oceanos, no momento em que ela foi se acumulando, essa água, ela foi retirando o sal das rochas. Professor, quer dizer que os oceanos levaram o sal das rochas para eles. Exatamente. E esse sal todo que tem nos oceanos, esse sal todo veio das rochas. Exatamente. Então foi aí que ele foi retirando esse sal. Em média, a cada litro, isso é uma média, viu, gente? Em média, a cada litro de água, nós temos 35 gramas de sal. Isso aí é uma média, claro. Tem oceanos muito mais salgados e oceanos menos salgados. Isso vai depender muito se tem água doce caindo lá de um rio, da profundidade, porque onde tem mais sal é na parte mais rasa do mar. A parte mais profunda dos oceanos você tem menos sal. A concentração de sal é no raso, na parte mais próxima da praia. É por isso que as pessoas, quando querem pegar o sal, só basta na praia mesmo retirar, acumular água e decantar. E aí você tem a separação e aí você tem o sal. Então não esqueça. E o sal, gente, é o cloreto de sódio. Ele é o principal elemento depois da água, né, na constituição deles. E esse sal pode ser retirado através do processo de dessalinização. Repito, dessalinização. Onde você tem a separação retirada do sal. No Brasil, nós temos um litoral de mais de 8.000 quilômetros. E muita vida, tá, gente? É o que eles chamam de Amazônia azul. É uma alusão, porque a Amazônia tem mais vida no Brasil. Azul porque é no mar. Amazônia azul é um apelido que se deu carinhosamente à parte do oceano do Brasil, onde nós temos uma grande biodiversidade de peixes, baleias, né, que vêm frequentar essas nossas águas quentes, principalmente no período da reprodução. E a partir daí as baleias se multiplicam aqui no nosso litoral. Lembrando que o litoral brasileiro é composto também, no encontro dos rios com o oceano, os mangues. As áreas de manguezal, onde nós temos o encontro do rio com o mar, formando água doce e salgada, é a chamada água salobra. E o Brasil também, nós temos uma grande quantidade de manguezais, de arrecifes, de corais, nas nossas ilhas, como a ilha de Fernando de Noronha. Há uma grande biodiversidade, não só nos oceanos, como também nos nossos rios e lagos. O Brasil, gente, devido a essa presença de muita água, é um país que apresenta aí uma grande biodiversidade. Beleza, turma? Bom, com isso nós vamos terminando o nosso segundo episódio de hoje. Primeiro episódio de hoje. Falando sobre a biosfera, que é fruto da interação da lito e atmosfera. Falando especificamente da presença da água para a vida. Falando especificamente do ciclo hidrológico e dos oceanos. Já já a gente volta para a próxima aula. Valeu, turma!